para outro monitor, tá bom? Só para não ficar parecendo que eu tô, enfim, com outro. Então, gente, boa tarde. Como o Alfredo falou na aula passada e o Renato acabou de introduzir, meu nome é Tatiane, eu sou aluna de doutorado, sou orientanda do Alfredo. A minha pesquisa de doutorado tem fortíssima relação com a área de arquitetura de software, que o João acabou de apresentar, e também bastante relação com o tema desse bloco da aula, que é microserviços, tá? Bem, então, aqui está o link para o Slido, que é o mesmo que o João utilizou agora há pouco. Então, caso vocês tenham dúvidas, comentários para fazer durante a minha fala, é só colocar aí, que depois a gente vai passar para a etapa de discussão. Bem, como eu falei, o tema principal desse bloco da aula é o estilo arquitetural de microserviços, né? O nosso objetivo aqui é cobrir definições sobre o estilo arquitetural de microserviços, apresentar algumas características relacionadas e também discutir algumas vantagens e desvantagens. Acho que até em uma fala anterior, quando a gente estava discutindo sobre arquitetura de software, quando o Alfredo foi complementar alguma resposta, ele usou o termo depende, né? Que é a resposta padrão utilizado na área de engenharia de software, e um dos motivos de eu trazer a questão de vantagens e desvantagens sobre microserviços é justamente para a gente entender o porquê que depende, né? Porque vai variar de acordo com o contexto e a gente vai conseguir enxergar muito bem e relacionar essa questão das vantagens e desafios relacionados a um determinado problema e solução relacionada. Bem, antes de eu começar a falar sobre o estilo arquitetural de microserviços, eu vou voltar em um ponto que o João pincelou no final do bloco anterior, que foi sobre estilos arquiteturais. Quando a gente fala em engenharia de software, né, de forma geral, a gente faz muita analogia com a área de engenharia civil, né? E quando a gente fala em arquitetura, a gente acaba fazendo uma certa relação também com a área de arquitetura residencial, enfim, assim por diante. O João agora há pouco apresentou, falando que quando a gente pensa em arquitetura, a gente está pensando nas partes que compõem o meu software, na forma como essas partes interagem, como elas são estruturadas e assim por diante. Quando a gente pensa em uma arquitetura residencial, a gente vai pensar nos cômodos de uma casa, como esses cômodos vão se conectar, enfim, como eles vão ser organizados e assim por diante. Se a gente pensar em estilo arquitetural residencial, a gente sabe que existe aí uma série de estilos arquiteturais dependendo, né, do lugar, enfim, da região e assim por diante. Então, sei lá, no Japão, na China, a gente encontra muitas casas nesse estilo arquitetural. Na Índia vai ter mais esse estilo arquitetural. No lugar onde tem neve, normalmente, né, a gente tem esses telhados mais compridos e assim por diante. E pra gente, muitas das vezes, esse estilo arquitetural, a gente acaba percebendo que ele está muito relacionado à região e até mesmo, eu vou utilizar aqui um termo, os requisitos, né, necessários relacionados àquele determinado contexto. O clima, por exemplo, ele influencia bastante essa questão de como o estilo arquitetural de uma casa, assim por diante. E alguns outros requisitos não funcionais, como, por exemplo, a luminosidade, a sustentabilidade da casa, e assim por diante. Tudo isso acaba sendo requisitos da casa e que, de certa forma, influenciam, né, na hora de pensar nesse estilo arquitetural que vai ser utilizado e adotado para desenvolver uma determinada casa. Quando a gente pensa em software, a gente tem a arquitetura de software, como a gente falou agora há pouco, a gente vai pensar nas partes que compõem o meu software, como essas partes elas são estruturadas, como elas se relacionam. E a gente também pensa no estilo que a gente vai adotar para desenvolver aquele software e atender aqueles requisitos não funcionais e funcionais que estão sendo solicitados, necessários dentro daquele contexto. Então, o que a gente vai conversar justamente hoje é sobre um dos estilos arquiteturais relacionados ao software, que é o estilo arquitetural baseado em microserviços, né? Existem vários outros, o João citou alguns, então tem camadas, tem dirigido a eventos, tem arquitetura baseada em serviços e assim por diante. E esse curso, o nosso curso, essa oferta do curso da disciplina de complexos, ela é focada no estilo arquitetural baseado em microserviços. Então, hoje vai ser um primeiro passinho, na verdade, né, para a gente trabalhar com microserviços, porque durante as aulas a gente vai, cada aula a gente vai adicionar um pouquinho mais
de informações relacionadas a esse estilo arquitetural. Então, vamos começar entendendo o que é o estilo arquitetural baseado em microserviços. Dica, prestem atenção nos nomes que eu vou passar para vocês hoje, isso vai ser muito importante durante o estudo do curso, enfim, não só na aula de hoje, mas também no decorrer do curso, para materiais, enfim, referências na área de microserviços. Então, um grande nome na área de microserviços é o Sam Newman. Ele define microserviços como: microserviços são serviços, prestem atenção nas palavrinhas, pequenos, autônomos e que trabalham em conjunto. Legal. Então, parte aí de uma teoria que é muito utilizada na área da computação, que é o dividir para conquistar, né? Na nossa aula passada, o Renato passou o vídeo, né, sobre o que é um sistema complexo, e a gente viu que tem muito relação com as partes e como essas partes se conectam e tudo mais, e é um sistema que é complexo. Quando a gente olha para o todo, isso é realmente complexo. Mas se a gente olha para cada uma das partes, tentando entender elas de forma isoladas, acaba que fica mais simples, né? A gente tem essa questão da teoria do dividir para conquistar, por exemplo, em algoritmos de ordenação e assim por diante. E essa teoria é também aplicada quando a gente pensa no estilo arquitetural, de dividir o sistema. Aqui o microserviço fala, eu vou dividir o meu sistema em pequenos serviços, e a ideia é que eles sejam autônomos, mas que ao mesmo tempo eles consigam trabalhar em conjunto. Beleza. Essa é uma das definições. Uma segunda definição é dada por Fowler e Lewis, e eles foram os primeiros a definir o conceito do estilo arquitetural de microserviços. Antes se discutia sobre microserviços, tinha já sido utilizado esse termo microserviço, mas eles foram os primeiros a falar, não, vamos apresentar uma definição. E essa é uma das definições mais utilizadas. Então, o estilo arquitetural de microserviços é uma abordagem para desenvolver uma única aplicação, só que essa única aplicação, de novo, ela é formada por um conjunto de serviços, de novo a palavrinha, pequenos, onde cada microserviço é responsável por executar os seus próprios processos e comunicar-se com os demais por meio de mecanismos leves. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, porque a gente fala muito sobre essa questão de dividir o software em pequenas partes. Eu já li que existem discussões desde 1970, lá falando do desenvolvimento de software modular e dividir em pequenas partes, só que com microserviços tem algumas características muito importantes, a questão do pequeno, a questão de ser por mecanismos leves. Isso são alguns pontos que diferenciam o estilo arquitetural de microserviços de algumas outras soluções, né, que propõem também dividir um software complexo em partes menores. Fowler e Lewis complementam falando o seguinte: cada serviço é construído em torno de recursos do negócio. E aqui, quando a gente fala sobre essa questão de definir o contexto com base no recurso de negócio, isso aqui é muito importante, porque agora há pouco, nas duas definições anteriores, eu tinha usado a palavra pequeno. Essa questão de pequeno, até existe uma discussão muito grande sobre isso, porque pequeno, aqui a gente não está falando em, por exemplo, tem muita gente que acredita que é linha de código, não tem nada a ver com linha de código. Aqui tem justamente relação com responsabilidades do meu serviço. E essas responsabilidades, muitas vezes não, aqui, de acordo com o Fowler e Lewis, eles estão falando que elas são definidas justamente com base nos recursos do negócio. E aí existem uma série de estratégias para a gente conseguir definir, né, esse contexto em torno dos recursos do negócio. Outra coisa importante, é implantado de forma independente. Então, eu sei que a gente acabou não comentando, mas hoje se fala muito em um software monolítico. O que é um monolito? É um grande blocão de código, é um software em que essa grande unidade, ela é implantada de uma única só vez. Então, para eu implantar o meu software, eu tenho que colocar, sei lá, 500 mil linhas de código e subir tudo junto. Quando eu falo em microserviços, eu estou dividindo o meu sistema complexo em pequenos serviços, onde cada um desses serviços, eles são implantados de forma independente. Então, eu não tenho o meu software pode ser um software gigantesco, sei lá, uma rede social, em que eu não tenho necessidade de implantar tudo de uma vez, aquele grande bloco de código todo de uma vez, não. Eu fiz a refatoração em uma determinada parte, um determinado serviço, eu só vou implantar aquilo sozinho de forma independente. E outro ponto importante, é implantado de forma independente por mecanismos de implantação totalmente automatizados. A automação, quando a gente fala em microserviços, é uma coisa muito importante.
a questão da automação e microserviços, as duas têm que caminhar de mãos dadas, porque fazer as coisas manualmente com microserviços é inviável. Outra definição muito legal, de outro autor bastante conhecido, é o do Jonas Borner. Ele diz o seguinte: no estilo arquitetural de microserviços, cada microserviço deve possuir, informação importante, os próprios dados, ser independente acabou sendo utilizado aí também várias vezes, escalável e resiliente a falhas. Então, aqui, uma das coisas também que a gente está bastante acostumado hoje em dia em softwares, a gente tem uma base de dados, onde todos os módulos compartilham a mesma base de dados. Aqui, quando a gente fala em microserviços, e uma das coisas que vocês vão ver no decorrer do curso é que cada microserviço vai ter a sua própria base de dados, vai ter um conjunto, sua própria fonte de dados, vai ter um conjunto de dados que está de acordo com o contexto, domínio, né, da minha aplicação que eu estou tratando sobre a responsabilidade daquele serviço. Então, não vai existir uma única base de dados para o meu sistema como um todo. Vai existir, muito provavelmente, aí, a ideia é que cada serviço tenha o seu conjunto ou a sua fonte de dados específica. E, claro, resiliente a falhas. Uma das ideias da gente conseguir essa questão da implantação de forma independente, mas é muito interessante porque, ok, um serviço do meu sistema caiu, isso não implica em que o meu sistema inteiro vai cair. Ok, é uma parte que está indisponível ali, algumas funcionalidades não vão estar acessíveis, mas o restante do meu sistema, ele tem que continuar funcionando, ele tem que entender, uma parte do sistema caiu, tem que entender que isso aconteceu e também tem que estar preparado para que, enfim, ele se recupere daquela parte, digamos assim, que está falha em um determinado momento. Ok. Então, a gente viu aí algumas das definições interessantes, importantes sobre microserviços. Vamos passar agora para algumas características. Nas definições, durante a apresentação das definições, eu acabei falando algumas características e eu vou acabar repetindo algumas delas, mas é sempre bom enfatizar. Algumas características interessantes são modularização em serviços independentes. Como eu falei para vocês, essa ideia de software modular e dividir uma aplicação mais complexa em partes pequenas, ela já existe há bastante tempo. Se você for ler, né, a definição dos estilos arquiteturais e, enfim, essas ideias de modularização, você fala, nossa, pela definição, eu não vejo muita diferença, né? Conseguir diferenciar o que é um estilo arquitetural de microserviços, o que é uma arquitetura orientada a serviços. Quando a gente lê a definição, você fala, não tem muita diferença, né? Mas quando a gente fala em microserviços, a gente está falando justamente que a gente modulariza o software em serviços que são importantes. Independente. Quando eu falo independente, eu estou falando independência de desenvolvimento, de teste, de implantação, de dimensionamento do meu serviço. São vários aspectos. Outra questão também, outra característica é que os serviços são pequenos e isolados. Isso eu acabei comentando em algumas das definições anteriores. Só ressalto mais uma vez, quando a gente fala em pequenos, a gente não está falando em número de linhas de código, porque linhas de código pode variar de acordo com a minha linguagem de programação, pode variar de acordo com a pessoa, de acordo com o meu dia, né? Durante o dia, um dia eu resolvo um problema, implemento lindo, o código super limpo de uma forma. No outro dia, enfim, posso usar mais linhas de código para resolver um determinado problema. Então, linhas de código não tem a ver com pequeno, tem a ver com responsabilidade do serviço, tá? Serviços com contexto limitado por recursos do negócio. Daqui eu tinha comentado agora há pouco, mas só lembrando, uma das técnicas bastante conhecidas para a gente definir esse contexto, limitar esse contexto, né, de acordo com recursos do negócio, chama DDD, um livro bem interessante. Não sei se vai dar para vocês ver, não dá, né? Não dá, mas tudo bem. É do Eric Evans, que ele traz uma discussão, ele apresenta essa técnica, só que ele acaba sendo um livro difícil de ler, mas enfim, é um livro interessante, é uma das técnicas utilizadas, a gente não vai conseguir aprofundar nesses detalhes, enfim, mas é uma das técnicas utilizadas e que tem relação com o estilo arquitetural de microserviços. Outra característica interessante é o fato de ter baixo acoplamento entre os serviços. Aí você fala, mas Tatiane, os meus serviços, eles têm que ser pequenos, tem que ter uma responsabilidade ali limitada, e ele não pode estar conectado com muitas outras coisas? Sim. Então, aqui a gente tem duas forças, né? Eu tenho baixo acoplamento e alta coesão. E que a gente tem que tentar
equilibrar essas duas coisas. E o tempo todo a gente vai tentar analisar como é que a gente consegue equilibrar essas coisas, certo? Então, baixo acoplamento o meu serviço, ele não pode estar ali com eu tenho, sei lá, 15 microserviços no meu sistema, e o meu serviço, ele está conectado com 14. Opa, tem alguma coisa de errado aí, né? Esse serviço, ele está com alto grau de acoplamento. Serviços inteligentes e canais de comunicação ineptos. Então, toda a inteligência, quando a gente fala em um sistema baseado em microserviços, está justamente no serviço. O canal tem que ser leve justamente para essa comunicação ser rápida, ser eficiente. E isso até tinha justamente na definição do Fowler e Lewis, que eles também colocaram isso. Os mecanismos utilizados são os mecanismos de comunicação. São abertos, padronizados e leves, que tem a ver justamente também com essa definição que eu tinha citado agora há pouco. O gerenciamento é descentralizado, tanto o gerenciamento dos meus serviços, como também dos dados. Tem bastante relação com aquilo que eu falei agora há pouco, da definição do Bonner, que ele fala que os dados, cada microserviço tem os seus próprios dados, né? Então, eu não tenho a centralização, eu não tenho um ponto único ali de interconexão, que é o acoplamento a nível de base de dados, que isso é um dos piores acoplamentos que tem, né? Então, isso é descentralizado dentro do estilo arquitetural de microserviços. Os times são multifuncionais, a gente não teve a oportunidade de falar com mais cuidado sobre a lei de Cowey, mas uma das ideias das estruturas que a gente tem hoje na grande maioria das empresas nós temos um time que cuida só de interface, nós temos um time que cuida só de regras de negócio, nós temos um time de analistas de bancos de dados, que cuidam da parte de bancos de dados. Quando a gente fala em estilo arquitetural de microserviços, as minhas equipes são pequenas para cada microserviço. Eu tenho várias equipes, né? E cada serviço é de responsabilidade de uma equipe. A ideia é que esse meu time ele seja multifuncional, ele tenha pessoas com multi-habilidades ali dentro, né? Heterogeneidade tecnológica, quando a gente fala em microserviços, a gente não tem mais aquilo, a minha solução é toda desenvolvida em Go. Não, eu posso ter um serviço que é em Go, outro que é em Java, outro que é em Scala, enfim, eu posso utilizar a stack tecnológica mais adequada para resolver o problema que aquele meu microserviço deve atacar. Então, pode ser que majoritariamente, agora a palavra não vai sair, mas a maioria dos microserviços do meu sistema seja em Java, mas pode ser que eu tenha necessidade de ter algum microserviço que seja desenvolvido em Python, sem problemas. A infraestrutura deve ser automatizada. Como vocês estão vendo, a gente tem vários serviços para gerenciar, muita coisa para acompanhar, então fazer coisas manualmente é inviável. Então, é importante que a infraestrutura seja automatizada. Um software que é baseado em microserviços, ele deve ser projetado justamente para evoluir, e evoluir rápido. E uma característica forte é que o estilo arquitetural está muito relacionado a softwares nativos de nuvem. Então, essas são algumas das principais características. Eu tenho só mais 10 minutos, né? Algumas vantagens e desafios relacionados a microserviços. Algumas vantagens. Agilidade. Quando a gente fala em agilidade, a gente está falando em agilidade de desenvolvimento, a gente está falando em agilidade de adaptação da minha equipe, adaptação às necessidades do negócio. Só que a grande maioria dessas vantagens que eu vou citar para vocês, eu sempre vou falar que a gente vai acabar olhando para o serviço, para a minha unidade. É algo local. Né? Porque eu consigo ter maior agilidade de desenvolvimento, porque, afinal de contas, eu vou desenvolver um serviço pequeno, que tem uma responsabilidade limitada. Alinhamento organizacional, como eu falei agora há pouco, fica mais fácil para eu conseguir adaptar o meu sistema à necessidade do negócio, da minha organização. Eu tenho uma maior autonomia de gerenciamento, então aqui é o gerenciamento do meu processo de software como um todo. Autonomia de implantação, de novo, autonomia de implantação do meu serviço. Comutabilidade, que é a questão de maior facilidade de atualização, substituição do meu serviço ou da tecnologia que eu estou utilizando. Confiabilidade do meu sistema, do serviço que eu estou desenvolvendo. Escalabilidade, aquele negócio. Escalabilidade é uma das grandes vantagens que a gente tem relacionadas a microserviços. Porque quando a gente fala de um software monolítico, a gente está, de novo, usando toda uma infraestrutura
para um bloco gigantesco de código que tem muita coisa ali que não tem necessidade de ser escalável. Quando a gente fala em microserviços, pode ser que alguns, dependendo do contexto, né, do meu microserviço, seja extremamente importante eu conseguir escalar aquilo, dependendo da taxa de acesso que eu tenho, enfim, das funcionalidades que estão relacionadas. E outros que não faz sentido nenhum eu utilizar uma infraestrutura gigantesca para ter uma escalabilidade em cima daquilo. Microserviços dá esse poder para um sistema. Faço implantação contínua, novamente, faço implantação contínua do serviço. Flexibilidade, aí eu tenho flexibilidade tecnológica, heterogeneidade tecnológica também, maior eficiência do meu sistema, tem muito a ver com essa questão da escalabilidade, mantenibilidade, de novo, vai ser mais fácil eu manter um pequeno trecho de código, um pequeno serviço que tem uma responsabilidade ali delimitada, resiliência a falhas, que eu já tinha comentado antes, os serviços são pequenos e focados, então isso facilita a questão do desenvolvimento, entrar um membro novo na equipe, simplicidade, porque eu estou, de novo, falando de algo pequeno também, e testabilidade. Eu vou testar um serviço que tem um escopo delimitado. Ótimo. Essas são algumas das vantagens de microserviços. Quais são os desafios relacionados? Quando a gente fala das vantagens, como eu falei para você, muitas das vezes essas vantagens estão relacionadas ao meu ponto de vista local ali, ao meu microserviço, ao meu serviço. Quando eu falo em desafio, a gente está olhando para o todo, porque esse conjunto de microserviços, eles compõem um sistema complexo. Então, os desafios estão justamente quando a gente sobe esse nível, passa para essa visão do sistema como um todo. Então, é difícil eu controlar a questão da tolerância a falhas. Mas você fala, mas Tatiana, você está se contradizendo. Agora há pouco você falou que ele é resiliente a falhas. Como assim é difícil controlar a tolerância a falhas? Você está falando do sistema como um todo, gerenciar isso de uma forma geral. Todo mundo funcionando ao mesmo tempo. Então, de novo, por isso que é importante a gente ter a questão da automatização. Definir o tamanho dos serviços, o Renato comentou que ano passado eu participei do Wix, essa daqui foi uma das grandes discussões que teve justamente durante o evento, como definir o tamanho dos serviços, como definir o escopo do serviço, né? Quem trabalha com microserviços fala, caramba, é algo tão subjetivo, e às vezes o nosso ponto de vista pode mudar de acordo com o momento, né, do desenvolvimento. Então, definir o tamanho de um serviço é extremamente subjetivo e difícil de ser feito. Definir o nível de acoplamento, porque, se eu tenho um serviço muito pequeno, talvez ele dependa de outros vários serviços, ele tenha que se comunicar com outros serviços. Mas se eu aumento o tamanho do meu serviço, e aí ele diminui o acoplamento, mas aí ele fica com muita responsabilidade. Como é que eu faço? Né? Aí vem de novo aquela questão da gente ter a balança, né? Depender de rede, eu tinha agora há pouco comentado que essa é uma das características, ele é nativo de nuvem. Descobrir os serviços, enfim, a gente tem que definir mecanismos aí adequados para um serviço, saber de onde que ele vai receber informação, de onde que ele vai pegar informação, para onde que ele vai mandar informação, então tem que definir esses mecanismos. Manter a consistência dos dados. É mais fácil a gente manter a consistência dos dados quando a gente tem uma única base de dados. Agora imagina, dados distribuídos entre N bases de dados, entre vários microserviços. Como que mantém a consistência de dados de uma base de dados para outra? Manter o bom desempenho do sistema, monitorar esse desempenho também é difícil, porque, de novo, a gente está falando de N microserviços. A necessidade de automação é uma premissa para a adoção de microserviços. Necessidade de reorganização organizacional, ficou engraçado esse termo, mas tudo bem. Mas como eu tinha citado agora a questão da lei de Cowey, a gente está muito acostumado, a grande maioria das empresas está justamente organizada naquelas equipes zonas de interface, lógica de negócio e dados. Aqui a gente vai dividir essas equipes em apenas equipes pequenas, porque cada equipe vai ser responsável por um microserviço. Então, tem uma mudança cultural grande com a adoção de microserviços. Possuir alta complexidade de desenvolvimento. Aí, de novo, você fala, Tatiane, você falou que era mais simples de desenvolver com microserviços. A gente ganhava agilidade e tudo mais. Como você está falando que aumenta a complexidade de desenvolvimento? É simples quando a gente olha para um só microserviço. Mas se você tem que gerenciar todas essas equipes desenvolvendo ao mesmo tempo, se uma que está desenvolvendo não vai influenciar no que a outra está desenvolvendo, será que os dois times estão fazendo a mesma coisa? Como é que a gente gerencia tudo isso? Né? Então, aumenta a complexidade quando a gente olha para o nível macro.
possui baixo nível de segurança, então tem muita mensagem sendo trocada entre os serviços, isso acaba sendo criando falhas, né? Tendo a questão de falhas relacionadas à segurança, acaba sendo mais sensível com relação a isso. Rastrear e registrar os serviços, então é muito importante a gente entender quem que fez o quê, enfim, logs é extremamente importante, porque se um serviço falhou, como é que eu vou saber quem que falhou, que momento que falhou e qual que é a estratégia que eu posso adotar para resolver esse problema. Ter implementação complexa, de novo, tem muita relação com a questão do desenvolvimento, a complexidade de desenvolvimento. A gente está falando da implantação complexa, porque a gente está falando da implantação do sistema como um todo. Então, antes da gente começar a desenvolver, a gente tem que pensar definir muito bem a infraestrutura para que a gente consiga ter uma implantação simples, facilitada, igual eu tinha falado aqui nas vantagens. Fácil implantação contínua, mas isso depende justamente da gente pensar em toda uma infraestrutura, todo um processo de implantação para o sistema como um todo. E esse primeiro passo é difícil, é um passo doloroso para se dar, para a gente conseguir escolher quais as melhores estratégias, quais as melhores ferramentas e assim por diante. E testar a integração é complexo. De novo, quando eu falei das vantagens, eu falei da testabilidade. Testabilidade a nível de serviço. É mais simples eu testar a minha unidade, o meu serviço. Só que quando eu preciso testar ponta a ponta uma funcionalidade que passa, sei lá, por 5 microserviços, eu preciso testar a integração entre esses serviços. Então, esse processo pode ser complexo dependendo da forma de comunicação desses serviços, enfim, quais são os processos que estão envolvidos. Vou conseguir. Eu vou deixar aqui algumas referências para vocês, que eu utilizei para montar os slides dessa aula. Então, tem o livro Microservice Patterns, que o João muito provavelmente vai falar para vocês quando for a aula de padrões de microserviços. Enfim, tem vários outros livros bem interessantes, que todos estão aqui, e todos eles eu utilizei como base para montar os slides da aula de hoje, mas eu vou deixar 3 principais, que são recomendações de leitura, e que são muito importantes para essa área de microserviços, que é o Building Microservices, que é do Sam Newman, o Microservice Patterns, que a gente vai acabar utilizando durante o curso, que é do Chris Richardson, e o Reactive Microservice Architecture, que é do Jonas Bonner. Então, todos esses 3 livros, esse livro aqui é bem pequenininho assim, dá para ler rapidinho, e é uma leitura bem interessante, traz algumas informações bem legais. Enfim, esses são três livros bons para vocês lerem e terem uma boa perspectiva de microserviços. Eu não sei se vai dar tempo de eu fazer isso, né? Não acho que não vai dar tempo de eu fazer, não. Certo, João? Não vai dar tempo de eu fazer Eu acho que fica mais pelo pessoal aqui como é que está à disposição. Teoricamente, de aula a gente tem 2 minutos, mas... né? Mas, de qualquer forma, sim, eu posso deixar de forma assíncrona e, de repente, a gente pode colocar para discutir alguma dúvida, alguma coisa que tiver. Esses slides já estão disponíveis e aí depois, se vocês tiverem, enfim, interesse, podem vir aqui, que de certa forma vai ser legal para sentir como é que está a interpretação da questão sobre o conceito de microserviços e a questão das vantagens e os desafios relacionados, tá? São 2 links, depois, se vocês puderem responder, depois a gente analisa, só para a gente sentir como é que tá. Bem legal. Tem obrigado pela aulinha, Tati. Aulinha pela duração, né? Mas na verdade é uma aulona pela qualidade. Obrigado. Tem umas dúvidas que vieram aqui no Slido. Posso começar a fazê-las? Pode sim. Pergunta, interromper a gravação. Deixa eu parar aqui. Eu parei.